Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo, senhor presidente, quero manifestar a minha ansiedade para ver o cumprimento da decisão judicial que obriga o governo do Estado a pagar aos aposentados e pensionistas. Venho a esta tribuna tratar do mesmo tema abordado pelo deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, agradecendo o título que me foi deferido de engenheiro honorário. Não é merecido, mas dele vou me apropriar. Mas também para dizer que não podemos atribuir responsabilidades diante de uma tragédia como a verificada na Avenida Niemeyer, na ciclovia, que ceifou vidas a pessoas jurídicas. Porque as pessoas jurídicas são compostas de pessoas físicas. E são as pessoas físicas que devem assumir as responsabilidades que eu digo criminais, numa averiguação, numa investigação, num inquérito que conclua ter havido, pelo menos de forma culposa, ações que contribuíram para aquela ocorrência, para a perda de vidas. A pessoa jurídica, prefeitura e empresa executora da obra, a pessoa jurídica responde pelos danos materiais, mas as vidas perdidas, a responsabilidade deve incidir sobre pessoas físicas. E aí, senhor presidente, eu trago ao conhecimento de alguns que estão aqui no exercício do primeiro mandato, um tema que tem sido objeto de debates nesta casa e em outros ambientes da engenharia do nosso Estado, da engenharia e da arquitetura. Um tema sempre por mim provocado. Eu falo no custo e na qualidade das obras públicas e incluo a imagem da engenharia nacional. Quando o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, nas obras públicas, há a morte de trabalhadores, como em muitos casos tem havido, e eu presido a Comissão do Trabalho e tenho acompanhado o sofrimento de muitas famílias. Aliás, buscando também a realização dos direitos e a responsabilização de quem deu causa à perda de vidas de trabalhadores durante a execução de muitas obras. Tenho tentado, inclusive, nesta casa, e não tenho tido sucesso, a criação de uma delegacia de polícia que investigue exclusivamente os acidentes de trabalho com a perda de vidas ou a mutilação de trabalhadores. Mas uma ciclovia na Avenida Niemeyer, ainda mais uma obra que motivou uma grande publicidade e uma inauguração espetaculosa, uma obra dessas é destruída pela força das ondas. Talvez, muitas vezes, as pessoas não acreditam, há forças misteriosas da natureza responsabilizando alguns ingratos, alguns que politicamente traem aliados, alguns que viviam abraçados e de repente viram opositores. Nesse caso específico, estamos acompanhando o que acontece em Brasília, com a questão do impeachment. Vemos partidos políticos que estavam no governo,
que estavam no poder, com ministérios, abandonando os ministérios na antevéspera de uma votação, imaginando que com isto eles estariam se conciliando com a opinião pública. Assim procedem e, de repente, em homenagem a candidaturas, a natureza reage, desgraçadamente, ceifando vidas inocentes. Pessoas que estavam num momento de lazer. A ciclovia evaporou num trecho. Mas eu venho a esta tribuna para provocar as entidades representativas dos engenheiros do meu estado, do meu país, o Conselho Regional de Engenharia. Afinal de contas, quem elaborou o projeto? Foi algum engenheiro? Quem fiscalizou? Foi algum engenheiro? Quem recebeu a obra em nome do poder público? Quem deu o atestado? Quem certificou? Foi algum engenheiro? Será que os engenheiros, deputado Eliomar Coelho, têm autonomia? Têm a proteção do órgão da categoria? Eu digo proteção para que não percam o emprego. São subordinados ao dono da empreiteira? São pressionados a elaborar projetos que não sejam consentâneos com a melhor técnica? E os engenheiros públicos que fiscalizam são também pressionados, têm independência? E no momento da obra concluída, quem assina, quem recebe, quem aceita a obra? Pois não, deputado Eliomar Coelho? Nobre deputado Paulo Ramos, a minha especialidade em engenharia é exatamente cálculo estrutural. Terminei, inclusive, o meu último trabalho como engenheiro, fiscalizando o projeto de estruturas do Porto de Ponta da Madeira, que naquela época era previsto para receber navios de 300 mil toneladas. E nós, engenheiros estruturais, sempre falamos que o melhor amigo do homem não é o cachorro, e sim o concreto armado. Porque o que se faz com ele, e realmente desastres não acontecem um atrás do outro, não está no gibi. Mas, de qualquer maneira, eu queria fazer a seguinte colocação. A engenharia está aí, houve, conforme listado pelo nobre deputado Luiz Paulo, uma série de incorreções, né? Principalmente na questão da fiscalização. Agora, tem uma coisa que nós não podemos deixar de falar, que é um tal de um regime diferenciado de contratação de obras públicas. Este elemento aprovado pelo Congresso Nacional, isto por conta de exigência de quem essas instituições internacionais responsáveis pelos mega eventos realizados aqui no Rio de Janeiro, isto desde a Copa do Mundo e agora as Olimpíadas, então impuseram e o governo brasileiro aceitou. Então o que acontece? Simplesmente a empresa de engenharia participa do processo licitatório única e exclusivamente em cima de um projeto básico, e o resto é desenvolvido. Isto daí tem sido responsável por inúmeros problemas acontecidos em obras realizadas desde então até agora, inclusive causando vítimas, conforme este que existiu aí. Ou seja, eu tenho a impressão que é uma coisa que... E as instituições, por exemplo, Clube de Engenharia, CREA, Sindicato de Engenheiros, o Instituto de Arquitetos do Brasil, tem usualmente condenado esse tipo de procedimento adotado e que é imposto, inclusive, à engenharia. Então, é um problema seríssimo. Agora, o negócio do cálculo estrutural realmente ficou a desejar, né? Deputado Eliomar Coelho, eu acolho a parte de Vossa Excelência e manifesto a minha compreensão, mas a minha intervenção desta tribuna é no sentido de buscar a proteção para os engenheiros, para que eles tenham autonomia
autonomia profissional, porque não é possível que um projeto, como discursou aqui, numa sequência lógica, o deputado Luiz Paulo, o projeto básico foi elaborado pela prefeitura, o projeto executivo pela empreiteira que vai fazer a obra. Quem é que fiscaliza? Porque a responsabilidade fica difusa, mas quem está sofrendo a perda de entes queridos é a família. Quem vai custear, quem pagou a obra foi a sociedade. É claro que o chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito, está pagando um preço político alto e merecido. Merecido. Mas e aí? As vidas não serão recuperadas. O dinheiro público vai ser mais uma vez gasto. E quem é que responde pela perda de vidas? Quem é? Então, eu sei, eu convivo com o presidente do Clube de Engenharia, com o presidente do CREA, no Conselho dos Arquitetos. Hoje mesmo vou estar no CEAERJ, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos, debatendo questões ligadas à mobilidade. Para concluir, deputado. Aliás, para mobilidade, cujo debate é patrocinado sempre pela FETranspor. A FETranspor patrocina, privilegiando sempre o transporte rodoviário. A Estácio de Sá realiza hoje, na sua unidade, na Barra da Tijuca, um debate sobre mobilidade, patrocinado pela FETranspor. Revistas, cadernos, publicações no jornal, tudo que trata de mobilidade no nosso estado é patrocinado pela FETranspor, privilegiando o transporte coletivo, abandonando o transporte de massa. Agora mesmo a população de Belford Roxo está lá ansiosa, imaginando perder o trem, porque aqui no Jacarezinho tem insegurança no ramal. O trem que ia até Tinguá está interrompido em Belford Roxo. A população da Baixada sofrendo um prejuízo muito grande. A grande questão, e aí sim, que eu recolho da intervenção de Vossa Excelência, é a cumplicidade, o conluio entre o poder público e setores da iniciativa privada, trazendo prejuízos graves à população, nesse caso específico, de uma obra pública mal feita, precária, mas que ceifou vidas. No caso que mencionei da mobilidade, infernizando a vida da população, que fica lotando ônibus, o trânsito um inferno, o cidadão levando 3, 4 horas, 5, indo e vindo, saindo de casa para o trabalho e voltando do trabalho para casa. Esse caso específico da ciclovia na Niemeyer impõe, vou tentar fazer aqui, no Fórum de Desenvolvimento, aliás, pela terceira vez, um debate sobre o custo e a qualidade das obras públicas. Quero provocar o brio dos engenheiros brasileiros, a engenharia nacional, que a engenharia nacional está no banco dos réus. Uma obra simples, simples. Aliás, outra, pavimentação e drenagem de via. Pavimenta, não tem drenagem. A primeira chuva fica tudo alagado, o asfalto é elevado e a população é que sofre. Então, senhor presidente, é preciso que, paralelamente ao esforço em relação à responsabilização, passemos a debater nesta casa também a qualidade e o custo das obras públicas. E em homenagem aos nossos engenheiros, que é a imagem dos engenheiros, é o nome da engenharia que fica no banco dos réus sem que haja condenação. Muito obrigado.